Olá, é, eu vou fazer um canal de livros, não sem intenção, não tem uma intenção específica, mas eu não sei esperar que vocês gostem e queiram ler o livro, né? Eu acho que a leitura é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar da gente, só o Alzheimer. O Alzheimer tira, mas só. Eu queria um livro especial e eu acho que é um tema que precisa ser falado. É um livro meio polêmico, não é 50 tons de cinza, mas é um livro polêmico porque, bom, se me falar o nome vocês vão saber já. Ah, eu acho que é um momento legal para discutir. Eu vou trazer o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. É um livro meio grosso, mas tem bastante anotações, então ele não é tão grande assim. Ele é mais assustador do que, pela primeira vista, do que assustador lendo, apesar de ser meio angustiante certas coisas. Enfim, para quem não conhece muito bem, é um dos principais livros para ter uma noção de passado, presente e das consequências do futuro também do Brasil. Uh, não é uma leitura muito difícil, é bem tranquila até. Eu achei Raízes do Brasil mais complicado. E eu li junto, né? Eu li Raízes do Brasil junto com Casa Grande Senzala. Não recomendo, eu tava lendo três, na verdade, junto. Não recomendo porque misturou os conceitos, então eu vou trazer bastante o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, que é muito bom e vai ser o próximo vídeo. Eu fiz algumas anotações e dividi o livro em capítulos, né? Apesar de todos os capítulos conversarem, cada capítulo ele foca em alguma coisa mais do que nos outros. No capítulo 1, o Gilberto ele tenta focar em explicar por que deu certo a colonização no Brasil e o que motivou, né? Ele traz a Revolução de Avis. Eu não tenho muita certeza, acho que foi em 1383. Eu não lembro muito bem de história, mas eu acho que foi essa data mesmo. E estava tendo uma guerra civil em Portugal, e a família que entrou, que é de Avis, eram mercadores ou comerciantes, não lembro. E, obviamente, eles focaram em técnicas de... Focaram o governo, né, a ADM, para investir em técnicas de navegação, de comércio. E isso acabou influenciando pra caramba, né? Que eles tinham um sistema bem avançado na época. Ele traz que além dessa mobilidade, também a miscibilidade que acontece. Segundo o Gilberto, os portugueses eles não tinham um orgulho étnico, diferente dos holandeses, igual o Sérgio vai trazer no livro. O Sérgio fala no Raízes do Brasil que os holandeses tiveram dificuldade na miscigenação aqui porque eles não se misturavam. Os portugueses, não que eles não tinham noção de raça, eles tinham, mas não era um preconceito tão grande, entendeu? É meio que, segundo o Gilberto, meio que eles não tinham orgulho, então, tipo, beleza, eles acabavam ficando, né, com outras pessoas, independente da raça. Ahn, tá. Para quem não sabe, esse livro é polêmico porque dá a entender que... Bom, não é que dá a entender, ele suaviza muito a exploração portuguesa. Então, tipo, tem horas que você fica, tipo, horrorizado, você sabe que não foi aquilo. Né? Eu já vou chegar nesse ponto. E ele também fala da aclimatabilidade. Essa palavra é foda, hein? Aclimatabilidade. Que seriam condições físicas uh, do solo, condições físicas semelhantes, no caso o solo e temperatura, de Portugal. Para quem não sabe, os povos ibéricos, que seria, se não me engano, Portugal, Espanha e mais algum pedacinho ali, enfim, eles estão próximos da África. Apesar de ser o continente europeu, eles estão próximos da África. E o Gilberto traz que Portugal é antes África do que Europa. Eu achei muito legal isso que ele falou. Ele traz um pensamento que me lembrou muito Rousseau. O Rousseau fala, nas palavras dele, que o homem, a partir do momento que ele conhece a troca e a agricultura para troca, para capitalismo, entre aspas, né?
Não foi essa palavra que ele usou, mas é mais ou menos isso. O homem se torna bárbaro. E não que isso. Não que o Gilberto fale isso, mas o Gilberto traz que por não ter essa barbárie, não ter essa civilização, tinha uma civilização, mas não era do capitalismo ainda, entre os nativos aqui, não tinha um sistema de comércio, né? Ele falou ausência de riqueza organizada. E isso acabou, tipo, fazendo meio que os portugueses tendo que investir mais na agricultura, porque não ia trocar, né? Os indígenas, muitos não tinham conhecido a metalurgia ainda, né? Não tinham domínio dos metais, né? É isso. Ele começa a falar também da monocultura. É muito interessante que ele traz, que era um negócio que eu tinha na cabeça, que os senhores de engenho tinham uma alimentação top. E todo o resto da população, escravos, pessoal livre, mas com renda baixa, não tinha uma alimentação boa. Mas não, ele traz que todo mundo não tinha uma alimentação boa, principalmente por causa da monocultura. O fato de focarem principalmente para exportação reduzia muito a alimentação deles, e inclusive para os senhores de engenho. O livro traz algum outro capítulo que as principais refeições ocorriam em festa. Então, tipo, eles ficavam semanas comendo mal ou não comendo, e do nada vinha um padre ou alguém de Portugal especial, ou da Europa, e eles festejavam com uma mesa enorme e tal. É óbvio que o senhor de engenho tinha uma alimentação bem melhor do que a dos escravos, mas ele traz aqui que o senhor de engenho tinha uma alimentação ruim também. Mas eu não vou contestar. Eu não sou historiador, tá? Eu só li o livro. Eu posso estar falando alguma merda também, então. Ele traz também a sífilis como ostentação. Você fala, putz, né? Eu achei muito legal um termo que ele traz, que ele fala que junto da civilização veio a sifilização. Ele faz essa brincadeira, né, com a palavra, porque sífilis é uma doença da Europa, não tinha no Brasil, e junto com a exploração, assassinato e tal, né, que os portugueses trouxeram. Aí veio a sífilis também de brinde, né? Tarazé. Ah, tá. Isso é muito interessante. O Azevedo de Amaral, o Gilberto cita ele, fala que uma das consequências até hoje é que tem tipo uma sexualização com o negro, ou com o indígena, ou com qualquer pessoa que não seja tipo branco. E ele traz que essa escravização no Brasil gerou uma tara étnica, que seria esse desejo, essa sexualização do corpo da pessoa morena, ou sei lá, que não fosse um padrão europeu. Aí é isso. Ele trouxe que madrugou um vício persistente, as taras étnicas. Eu achei legal isso. Ele trazer isso no livro, um livro que não é tão recente, né? Acho que é de 1913. Ou 33, 1933, perdão, se eu não me engano. Ele traz também nesse capítulo o sadismo da criança, né? O sadismo, pra quem não sabe, sádico. Eu também não sei a palavra sádico, eu gravei como algo ruim. Se eu não me engano, é desejo pela dor, não lembro. Isso pode ser masoquismo também. Enfim, o sadismo do menino. Acho que seria um menino perverso, né? Explicando assim. E ele vai aprofundar no capítulo 4, que é o mais pesado, o gosto do menino de bater e mandar. Ele traz nesse capítulo 1 a explicação de que isso acabou nas gerações futuras, no caso hoje também, o desejo por um governo autoritário másculo. Nas palavras do Gilberto, na política o povo goza de um governo másculo e corajosamente autoritário. Ele traz então que a escravidão acabou resultando nisso hoje, né? O capítulo 2 e 3 eu tornei eles bem curtinhos porque assim, é um livro que foca em explicar bastante a cultura, não só do português, mas também dos africanos e dos indígenas. E ele traz várias palavras, comidas, e eu achei melhor enxugar um pouco isso. Quem tiver curiosidade, leia o livro, recomendo, que é bem rico.
E ele explica com muitos detalhes, então achei bem bacana isso. Mas eu não coloquei aqui porque é um vídeo resumo, né? No capítulo 2 ele introduz com a comparação entre o indígena e o africano. Ele explica que não, que os indígenas não são preguiçosos, que tipo, isso é um equívoco. E que na verdade eles não estavam acostumados a um trabalho tão intenso, né? Vale lembrar que os indígenas, os nativos aqui pelo menos, eles plantavam para subsistência, então eles não iam plantar um canavial de cana, para exportação, entendeu? Eles iam ficar 18 horas na roça, entendeu? Então, na hora que chegou um corpo estranho aqui na terra deles, exigindo que eles fizessem tais coisas, eles não estavam acostumados. Então, tipo, meio que ficou esse estereótipo de índio preguiçoso. Ele explica que não é bem assim. E ele traz que o índio ajudou o mameluco bandeirante com mobilidade, ardor guerreiro e atrevimento. Que eu achei legal ele procurar um lado bom, né? Principalmente pelo livro, que eu tava esperando outra coisa. É que, tipo, eu criei um estereótipo do Gilberto que não é muito legal. Acho que bastante gente que não leu ele que também cria, e quem leu também cria. Mas é interessante tentar ver as coisas boas que ele traz também no livro. Ele fala do africano. Na visão do Gilberto, o africano não ajudou somente no trabalho braçal, que ele já estava meio que acostumado. Que já tinha uma comercialização, se eu não me engano, na África. Mas ele traz principalmente no livro que, tipo, segundo a visão dele, a cultura africana foi meio que um alicerce, algo que deixou mais suave a violência no Brasil. Porque, segundo ele, tipo, o Brasil era um país tristonho. Deixa eu ver a palavra que ele usou. No rame tristonho da lavoura, só a alegria animal do africano toleraria. Claro, ele traz um comentário extremamente racista, né? Mas ele tenta explicar que o africano meio que, tipo, tornou mais suave a violência, que ele amenizou com alegria. Eu não vou explicar, porque eu não quero tornar uma resenha tão pessoal, mas certas coisas vão entender que tipo, foi algo bonitinho, que chegaram 500 pessoas dentro de um navio, todos felizes, alegrando o pessoal que já tinha sido massacrado aqui. Não. Ele traz sobre o membro virile, não sei como fala, acho que é latim. Que é uma observação do Gabriel Soares. Ele traz isso no livro, que seriam os índios tupinambás. A sexualização era meio complicada naquela época, né? Ainda hoje é. E os tupinambás, eles picavam, tipo, com bichos peçonhentos o pênis pra ficar maior. Tá. Eu achei legal trazer isso porque, tipo, acho que foi em 1600 que ele fez essa observação e algo tão antigo ainda hoje, né? Tem a cultura de, né? Ele traz a cordialidade, que, segundo ele, certos indígenas davam suas mulheres para os hóspedes, e vocês entenderam o que é dar às mulheres. E, de novo, eu não estava lá, não sei como é que é isso, eu não estudei história, então eu não sei se é bem assim, mas eu achei um pouco machista também, né? Porque dá a entender que, sei lá, eu não ia me sentir bem. Mas é a cultura, né? Eu não sei também na época. E ele também traz um livro que houve um embelezamento da morte das crianças. Porque, tipo assim, tá certo. Muitas crianças começaram a morrer no Brasil, principalmente pelas doenças que os europeus trouxeram. E também pelo hábito de não querer tomar banho dos europeus, que os indígenas tinham o costume de tomar banho. E muitas crianças começaram a morrer. E aí, tipo, a igreja, pra tentar amenizar esse clima de dor, né? Eles falavam que, tipo, a criança, quando morre, não é julgada. Ela vai direto pro céu, ficar junto de Deus. Enfim, criava toda uma história pra tentar amenizar a dor, entendeu? Ok. E algo legal também, a última coisa do capítulo 2 que ele traz
é que no Brasil a catedral, a paróquia, ela meio que perdeu um certo poder, a igreja grande, e quem ficou com esse poder foi a igreja do próprio engenho. Então, eu achei legal essa meio descentralização. O capítulo 3 ele fala bastante sobre as religiões, né? A religião, no caso, né? Católica. Ele traz as festas, ele traz a festa de São João, que começou como uma celebração para tentar arrumar o casamento, para... Eu nunca soube disso. É uma festividade, na verdade, focada para trazer o casamento que não aconteceu, o amor que não chegou. Ele traz também o São Gonçalo do Amarante, que eu não conhecia só uma música de uma banda que eu não lembro o nome, mas era bem legal, brasileira, que fala desse São Gonçalo também. E na música fala, São Gonçalo do Amarante, São Casamenteiro das Mocinhas. Enfim, no livro ele traz que essas festividades eram para solteironas, né? O pessoal de hoje em dia que ainda julga o pessoal que não se casa. Enfim, tinha isso já naquela época. Porém, as solteironas naquela época eram meio novinhas, né? Tipo, ele traz no livro que eram, tipo, com 14 anos os pais já ficavam preocupados e com 15 já iam atrás de um padre, porque não podia ficar solteiro aos 15 anos. Então é meio complicado, né? Imagina você com 15 anos tendo que casar forçado e desesperado. Enfim. Eu vou juntar. O capítulo 3 já acabou. Ele trouxe também. Eu achei muito legal essa frase. Que o Brasil é o café e o café é o negro, o Brasil é o açúcar é o negro. Ele já começa a introduzir essa linha de pensamento que o negro realmente sustentou o Brasil. Se não fosse, tipo, a escravização, não ia ter conseguido um desenvolvimento, assim, tão grande. Porque ele traz no livro que os portugueses salpicaram virilmente seu sangue. Tá. É uma palavra bonitinha pra estupro, né? Mas o que ele quis dizer é porque, tipo assim, tinha uma escassez de capital homem. Tipo, ele já não tinha um grupo suficiente pra colonizar todo o território brasileiro e meio que essa miscigenação ajudou, entendeu? Basicamente isso. E não só ajudou, como aumentou a opulência. Então, tipo, os portugueses ficaram mais de boa ainda, enquanto os escravos trabalhavam para eles. Essa ideia de ficar de boa, sem fazer nada, o Sérgio traz no livro dele. E eu achei muito legal que ele faz uma comparação. Ele fala que os portugueses têm meio que uma noção da cultura dos gregos antigos, né? Que na Grécia, meio que, tipo assim, para você ser nobre, entre aspas, você ser respeitado, você tinha que ser meio que um filósofo, um pensador, entendeu? Não um filósofo, mas você tinha que pensar na polis, na sociedade e tal. E para você pensar, você tem que ter tempo. Então, tipo, para eles era necessário ser um escravo ou alguém que trabalhasse para você ter tempo de ficar na. Agora, não lembro. Mas enfim, você tinha que ter tempo. E a sociedade meio que passou para os portugueses, segundo raízes. Eu não lembro, eu vou ter que reler o livro para fazer a resenha do próximo vídeo. Enfim. O capítulo 4 é o mais pesado. É um capítulo que você fica, tipo, enjoado. É muito detalhe. Já começa falando que a parte mais produtiva da... Eu escrevi prop, mas eu acho que é produção. Escrava é o ventre gerador. Então, tipo, meio que ele traz que não só a monocultura gerou riquezas, mas também a reprodução, a miscigenação, né? Ele trouxe que os senhores se reproduzem com os escravos como quem promove o aumento do rebanho. Ele traz também o leva-pancadas. Eu já tinha comentado, as crianças, assim que nascem, já ganham um escravinho. Dos senhores de engenho, né? Já ganham um escravinho. E é meio bizarro isso, tipo, é uma relação doentia. Tipo, a criança já começa com um objeto humano. E chama leva pancadas, esse bebezinho também, que geralmente tem a mesma idade.
E a criança pode fazer o que quiser, então pode montar cavalo, bater. Tipo, é doentio isso. E ele traz também os sadismos das sinhás. É, muitas das motivações que ocorreram geralmente eram por ciúmes. Então as donas, as mulheres do senhor de engenho, elas é, desfiguravam as escravas por ciúmes. Então elas cortavam os peitos, arrancavam as unhas, queimavam a cara ou as orelhas das escravas. Tipo, ou matavam, né? Uma tortura, provavelmente, antes. Cara, tá. Ele traz também o parto muito o parto, as mortes muito precoces, principalmente por causa de parto. As mulheres casavam cedo, né? E muitas morriam após o parto. Eu achei interessante o negócio que ele trouxe, me lembrou Lusíadas, do Camões. Tem uma professora muito top chamada Damares. E ela deu foco nas ninfas e me lembrou essa parte. Que ele traz que quando os casamentos ocorriam, dos senhores de engenho, eram festas muito grandes. E na maioria, às vezes, os noivos tinham que capturar as noivas. Então, tipo, meio que eles corriam atrás. Ele corria, o noivo corria atrás da noiva, né? Pra capturar ela. Me lembrou muito nos Lusíadas quando eles iam atrás das ninfas, que tinham que correr atrás delas. Não que seja algo bom. Eu imagino que deve ser muito tenso. Mas, enfim, me lembrou. E ele traz uma noção muito estranha, que ele fala que os serviços mais íntimos, não só, tipo, as escravas que eram estupradas, mas, tipo, os serviços íntimos mesmo, tipo, você ficar o dia inteiro lá servindo o seu senhor. Ele fala que isso não só causa uma proximidade, como a pessoa se torna da casa. Então, basicamente, ele ignorou que a pessoa sofre o dia inteiro e falou que o fato dela ficar o dia inteiro com o senhor de engenho torna ela próxima. Não sei se é assim, não, mas eu duvido um pouco, né? Como se a pessoa fosse da família, sabe? É o que ele quis dizer. Ele traz também que tinha uma superstição de horror ao banho. Saiu no Fantástico esses dias, explicando sobre o corona e tava falando que muito tempo atrás o pessoal não tinha, na Europa, não tinha o costume de tomar banho. E realmente, ele traz isso no livro, achei legal que conversou um pouco com a reportagem. Ele não explicou no livro o porquê. Se explicou, não me lembro. Mas ele traz que, tipo, esse costume de não tomar banho refletiu muito nas mortes infantis aqui no Brasil, pelo clima, em boa parte aqui no país ser temperado, tirando o sul. Boa parte do clima no país é temperado, então, tipo, isso influenciava mais ainda as mortes por falta de higiene que os europeus trouxeram, não os africanos. Ele também, não que ele entre em conflito, mas ele questiona, porque tem um pessoal que diz que o clima influencia em muita coisa. Então, tipo, influencia o clima quente na falta de raciocínio, na aptidão para trabalho forçado, trabalho braçal, quer dizer. E que o clima quente atrapalha, por exemplo, atividades lógicas, sei lá. Ele questiona isso, ele questiona o pessoal que fez ligação com o clima segundo a sexualização. A linha de raciocínio de que se aqui tem um clima quente, o pessoal vai ficar mais excitado, seria isso. E ele questiona porque ele fala que se fosse assim, a sífilis não teria começado só no litoral, teria se espalhado por todo o território, entendeu? Ele questiona até que a sífilis, ele acha estranho que a sífilis só começou a caminhar pelos bordéis sertanejos depois de tanto tempo. É uma coisa assim, eu não escrevi aqui. Novamente, vale a pena ler o livro para descobrir o que ele escreveu. Capítulo 5, eu não lembro se era no 4 ou 5, eu coloquei junto. Mas, ou pode ser no 3 também, eu acho que era no 3. Ele traz como que a miscigenação, ela meio que amoleceu a língua. Todo mundo percebeu já que o português de Portugal não é igual ao do brasileiro e que em todo o Brasil tem um português diferente, né? Do sulista, do nortista, de todo mundo é diferente. Isso é uma relação também da cultura, né? Ele traz que principalmente o africano, ele meio que amoleceu a língua. Ele traz, se eu não me engano, a palavra é que
É infantil, não lembro. Mas ele traz, tipo, meio que a língua ficou mais... menos dura, né? Ah, então, por exemplo, a palavra senhor vira senhor. Gírias como meu nego, enfim, é que a gente já tá acostumado hoje, né? Mas eu creio que o português de Portugal não esteja. Enfim, palavras parecem normais. Mas ele traz que, tipo, essa miscigenação meio que amoleceu a língua portuguesa, criando uma nova língua, né? Ele traz no capítulo 5 que o aumento dos escravos aumentou o ócio dos senhores, isso é óbvio. E ele começa a falar, ele encerra o livro falando das mortes. Cara, tipo, é a parte mais tensa. Na minha opinião, tirando o capítulo 4. Ele começa a falar das humilhações, ele fala dos tigres, que tipo assim, o pessoal não tinha esgoto. Então eles faziam suas necessidades básicas faziam cocô num balde e juntava isso por um bom tempo, e aí um escravo tinha que pôr isso na cabeça, tipo, apoiando, e ia caminhando até a praia. Tipo, geralmente o negócio tava cheio, escorria, por isso que chama tigre, que ia escorrendo. É humilhação, né? Humilhante demais. Carregar cocô e sujar com cocô até a praia, né? Tudo bem que as torturas doíam, mas acho que isso daí, a humilhação E com certeza, tipo, caminhou com eles, a humilhação. Não é algo tão bonitinho assim, igual o livro suaviza um pouco. Ele traz que a risada do negro quebrou a vil tristeza do Brasil, novamente aquilo que eu já tinha comentado. E ele fala do banzo, que é tipo uma depressão. Eu já tinha lido isso no livro do Laurentino Gomes. O Laurentino já traz sobre o banzo no livro Escravidão, que é muito bom também. Que seria tipo assim, a pessoa fica com saudade da terra dela e ela se mata. Mas, tipo, não é saudade, tipo, tô com saudade, tipo, ficar mal mesmo. Tinha uns que comiam terra, segundo o livro. Ele fala das doenças que os europeus trouxeram e matou um monte de gente. Ele fala que o trabalho forçado ajudou isso e a alimentação ruim. Eu vou ler o fim do capítulo, do último capítulo, que é como ele encerra o livro, que é falando das doenças que mataram. Toda essa listinha aqui são de causas de mortes causadas pelo. Como eu posso dizer? Não foi tão intencional assim, só foi uma doença. Isso aqui não tá contando também todas as pessoas que morreram por tortura, assassinato, estupro e todos os outros motivos. Aqui só tá um motivo biológico. Na América morreram por sífilis, hipertrofia do coração, reumatismos, bronquites, afecções das vias aéreas, pneumonias, pleurises, pericardites, irritações e inflamações encefálicas, tétano, hepatites, erisipelas, ordinariamente nos membros inferiores e nos escrotos, e aí determinando hipertrofia e degenerescência fibrolardácea do tecido celular subcutâneo, extravações nas diversas cavidades sonoras, raras vezes nas articulações e frequentemente no abdômen, na pleura, no pericárdio, na serosa testicular, nos ventrículos cerebrais, determinando paralisia e ainda tubérculos pulmonares, febres intermitentes e opilação. Então, é bem pesado. Mas é um livro bem legal, eu recomendo ler. É meio complicado falar se ele foi racista, se não, se ele foi machista ou não, o que ele foi, porque eu iria chamar de anacronismo, né? Ele não passou por certos movimentos que a gente hoje em dia já viveu, então é meio complicado julgar ele hoje. Se esse livro fosse de 2030, beleza. Mas é de 1930, se eu não me engano. Então vale a pena ler para entender um pouco o Brasil antigamente e hoje, principalmente. E para tentar comparar, né? Ver o que a gente está colhendo disso que foi imposto, né? Dessa violência plantada aí que a gente está colhendo até hoje, né?
Por exemplo, uma criança morrer e a pessoa pagar 20 mil e a criança continuar morta, mas a pessoa de boa. Então é algo bem sério. A escravidão acho que ainda não está bem longe de ter saído do país e as correntes ainda estão bem presas. Mas enfim, leia o livro, é bem legal, não se assuste pelo tamanho, ele não é tão grande quanto parece. E o próximo que eu vou falar vai ser do Sérgio Buarque. Eu acho que depois eu vou falar do Rousseau também, porque eu citei Rousseau aqui hoje. Os Lusíadas eu só não vou falar porque eu não tenho, eu não terminei de ler ainda. Mas quando eu terminar eu faço um vídeo.